Afronautas, boa noite, boa tarde, bom dia para quem assistir em outros horários. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do nosso canal Pensar Africanamente, com pauta hoje, nesse março de lutas, mulheres negras e justiça reprodutiva. Já já trago aqui para a sala a nossa convidada. Deixa desde já agradecer Bárbara Porfírio, que está hoje na moderação do chat. Muito obrigada, Bárbara. Vocês, afronautas que estão aí acompanhando no YouTube, Bárbara dialoga com vocês, nos ajuda a não perder as contribuições e as perguntas que vocês tiverem. Já chegando aí, eu já cheguei, já encontrei Sírios Oliveira, cumprimentando todas, todos, muito boa noite, obrigada, querida Sírios, é daquelas nossas afronautas que a gente já começa esperando que ela entre, assim como Adriano Coutinho, já sentado, licença a adentrar nesse território sagrado do Pensar Africanamente. Adriano Coutinho, que nos acompanha de Ananindeua, região metropolitana de Belém, do Pará. Silva Knife, boa noite, o pessoal do Fronteira Arte e Cultura. É assim, a gente está transmitindo, vocês sabem, no YouTube e no Facebook. Então, onde você estiver, você já pega o link e já dissemina geral, chamando as pessoas para essa pauta, até porque semana passada nós não tivemos transmissão no canal, então muita gente não sabe que essa semana a gente está aqui, normalmente transmitindo. O tema é relevante, extremamente importante, tem a ver com o momento que nós estamos vivenciando e, obviamente, vocês nos ajudam a disseminar e arrastar geral para cá. Deixa já puxar aqui para a sala, Letícia Rocha, que é a nossa convidada de hoje, daqui a pouquinho, faça aquela apresentação resumida para vocês da nossa convidada. Eu queria também lembrar, gente, antes da gente começar, que nesse mês de março a gente teve essa semana a notícia de que os assassinos, os algozes da Cláudia, foram absolvidos, não foram condenados. Para quem não se lembra, ou para quem não acompanhou o caso Cláudia, ele ocorreu, se não me engano, há 10 anos, mais ou menos, deixa eu olhar aqui, foi há mais ou menos 10 anos atrás, né? Cláudia foi baleada na sua comunidade quando estava saindo para ir à padaria comprar pão. E foi colocada na parte de trás de um camburão, teoricamente para ser socorrida. A parte de trás do camburão abriu e ela foi arrastada no asfalto até a morte. Ainda que as pessoas acenassem, gritassem, avisassem que ela estava sendo arrastada, ela foi arrastada até a morte. E só agora, eu estou tentando conferir aqui se foi há 10 anos mesmo, se tem um pouco menos de tempo aqui, mas há 10 anos, sim. E só agora foram julgados e absolvidos os algozes, os responsáveis pela morte de Cláudia Silva Ferreira. Foi em 2014, olha, exatamente, gente, na manhã de 16 de março de 2014, ela foi assassinada e agora, 10 anos depois, seus algozes foram absolvidos. É aquilo, né? Nós estamos sempre em busca de justiça pelos nossos corpos tombados cotidianamente de norte a sul do país. E vamos falar um pouco hoje também, que é também uma questão de justiça pelos nossos corpos, né? A questão da justiça reprodutiva, e no caso específico nosso, de mulheres negras. Deixa eu apresentar para vocês, então, a nossa convidada de hoje, a Letícia Rocha, que é graduada e mestre em Ciências da Religião,
pós-graduada em Neuropsicologia Educacional e Pensamento Andino, Feminismo Decolonial, doutoranda em Ciências Sociais pela Unifesp, feminista negra, trabalha no terceiro setor, pesquisa Mulheres Negras, Feminismo Negro e Feminismo Decolonial, vida religiosa feminina, justiça reprodutiva e interseccionalidade. Isso, obviamente, é aquela mini bio, né? Aquele resumo absoluto da trajetória imensa que a pessoa já tem aí, embora jovem, mas já com uma trajetória grande de elaboração, construção de conteúdos importantes para os nossos processos de luta. Gente, é o seguinte, eu vou passar para a Letícia para que ela possa fazer sua primeira fala em relação à temática, mas vou pedir a vocês que continuem avisando as pessoas que nós estamos ao vivo, para que mais pessoas... Eu sei que muita gente assiste depois, realmente, nem todo mundo está disponível agora, mas para quem está disponível, saber que nós estamos aqui ao vivo, já que semana passada nós não tivemos programação. Então, Letícia, deixa eu te dar as boas-vindas, muito bem-vinda ao Pensar Africanamente, muito obrigada pela sugestão de pauta, relevante, importante. Eu estou falando, o pessoal está chegando aí, ó, o pessoal do Angels Studio, dizendo que bom chegar por aqui, sempre me acalentando em todas as falas. Mari Noeli, e assim, o pessoal está chegando aí devagarinho, mas o pessoal já sabe também que fica gravado, se chegar, perder uma parte, depois assiste, não é problema. Querida, muito bem-vinda, por favor, nos fala um pouco sobre essa pauta que você trabalha, tão importante, tão relevante, como você mesmo colocou, algo que ainda é pouco explorado e dialogado no Brasil. Por gentileza, é contigo. Olá, boa noite, Silvani, boa noite a todas, todos e todes que nos acompanham do canal Africanamente. É uma alegria para mim, né, estar aqui, né, nesse canal, nesse território, né, de pessoas pretas, de pessoas de luta. Né? Agradeço muitíssimo essa oportunidade de estar aqui para compartilhar saberes e conhecimentos, né? Como também receber, né, a partir das questões, a partir dos comentários das pessoas também. Então, é uma construção aí, juntas, juntos e juntes, né? Então, eu tenho aí essa alegria de poder estar aqui para compartilhar isso que tenho adquirido, né? Os conhecimentos, os saberes que vão das lutas, que vão das leituras e que é da academia também e do ativismo, né? Aí do qual eu venho desenvolvendo já há alguns anos. Bom, eu quero iniciar esta minha fala com uma evocação da poeta e feminista negra Audre Lorde, né? Porque, para mim, a literatura negra nos possibilita assentar ao chão da nossa história. Ela diz o seguinte: não sou livre enquanto qualquer outra mulher for prisioneira, ainda que as amarras dela sejam diferentes da minha. E não sou livre enquanto uma pessoa de cor permanecer acorrentada. E com essa evocação, eu convido vocês, eu vou falar algumas questões relacionadas à justiça reprodutiva. É um tema que começa, não é um tema novo, né, mas torna-se um tema novo, é uma narrativa que agora vem sendo reconhecida e que as pessoas começam a falar mais sobre isso, tanto em grupos de mulheres, né, no feminismo negro, nas academias. Então, começa, né, a uma emergência e também uma necessidade de trazer essa temática aí para o centro, para a mesa, né, aí da discussão. Bom, o que é a justiça reprodutiva? Primeiro, a gente precisa ter em consideração que a justiça reprodutiva é um projeto do pensamento de mulheres negras. Ele advém do feminismo negro estadunidense e nasce com a necessidade de explicitar as ausências de direitos que impactam mulheres negras no acesso aos serviços de saúde reprodutiva.
né, ela é uma ferramenta teórica e metodológica interseccional. E é importante dizer isso, que a justiça reprodutiva, ela é um projeto interseccional, né? Então, ela advém desse conceito, né, da interseccionalidade também, que advém do movimento de mulheres negras, né? Então, ele, ao possibilitar uma visão atenta à diversidade, né, porque a justiça reprodutiva é um termo amplo, né, e que supõe essa diversidade, né? Por isso ele é interseccional, porque ele possibilita a enxergar, a ver essa diversidade presente, a diversidade de mulheres que temos, né? E aí, essa interseccionalidade e justiça reprodutiva são articuladores de marcadores sociais e raciais da diferença, né, atrelados ao princípio da justiça social, que é também uma outra questão que está no centro da justiça reprodutiva, é a justiça social para todas as mulheres, meninas, mulheres trans, enfim, toda a diversidade do ser mulher. Então, ao ter presente a interseccionalidade, a ferramenta considera a diversidade do ser mulher, verifica as relações de poder entre mulheres brancas e mulheres negras, né, deflagra a diferença de oportunidade no acesso profissional, acadêmico, à saúde, à maternidade, e desvela as desigualdades sociais, discutindo como diferentes grupos de mulheres têm oportunidades desiguais para controlar a sua reprodução. Então, isso é um pouco essa ideia, né, da justiça reprodutiva e também essa justiça reprodutiva atrelada à interseccionalidade. De acordo com a Loretta Rossi é uma estadunidense, é quem cunhou com um grupo de mulheres, esse termo, né? E isso lá na década de 90, e a gente vai seguir falando, depois eu volto a falar, né, como esse tema surgiu lá na década de 90. E a Loretta Rossi define que a justiça reprodutiva é o bem-estar completo, físico, mental e espiritual, político e social, né? Que de toda pessoa, né? Ou seja, a partir disso a gente pode perceber que a justiça reprodutiva ela tem uma visão integral da pessoa humana, né? E aí, quando a gente coloca, né, todos esses fatores, né, que é essa visão integral, a gente começa a pensar, né, pensar o hoje da nossa história, pensar a realidade do Brasil, né, ao presenciarmos diariamente situações de estupros coletivos, feminicídios, e, e quando falo em feminicídio, né, na semana passada, na semana que antecedia aí a 8M, foi lançada uma pesquisa, né, um boletim do ELAS, da Rede de Observatórios da Segurança, fez uma pesquisa envolvendo 8 estados brasileiros, né, e essa pesquisa, o diagnóstico, né, constataram que a cada 15 horas, uma mulher é morta simplesmente pelo fato de ser mulher, né? Isso apenas em 8 estados, não foi uma pesquisa geral no Brasil como um todo, né? E isso é muito grave, isso é muito grave, esse número é muito grave, né, de mortes, né, de mulheres, e simplesmente por essa misoginia, por esse machismo, né, que temos aí. Então, além disso, né, mas também há outras formas de violência, né, porque quando a gente fala do feminicídio, para chegar ao feminicídio, há toda uma escalada de violência, né, com relação à mulher, ou seja, a culminância da violência relacionada a mulheres é o feminicídio, né? Então, até chegar a isso, há uma escalada de violência, né? Essa violência doméstica, essa violência psicológica, essa violência patrimonial, né? Ou seja, todo esse tipo de violência, né, que se constata, né, e isso traz a Lei Maria da Penha, né, tipifica, né, quais esses tipos de violência. Então, outras questões também, como essa violência obstétrica também, né, que atinge em grande medida
mulheres negras, né? Mulheres negras que recebem menos anestesia no momento do parto, né? Então, são essas mulheres negras que também têm dificuldade e acesso, né, a métodos contraceptivos, enfim, uma série de outras questões que a gente vê esse distanciamento, a gente vê uma série de injustiças reprodutivas no nosso cotidiano e nas nossas realidades, né? Então, e são injustiças que pesam, né? Um fardo que pesa nas costas das mulheres, né? E nos corpos, né, das mulheres. Então, a justiça reprodutiva, ela nasce, né, nasce situada e localizada no bojo das experiências e das vivências empreendidas por essas mulheres, né, estadunidenses, mulheres que foram sistematicamente excluídas dos círculos feministas hegemônicos, né, devido ao racismo, né, que impera nesses meios. A gente sabe que esse movimento, ele é um movimento que traz, né, o racismo, né, resquícios desse racismo aí dentro. A prática da justiça reprodutiva emerge das ações movidas por mulheres periféricas, subalternizadas e oprimidas por uma ampla gama de hierarquias reprodutivas. Nessa perspectiva, este termo possui a potencialidade para reconhecer as injustiças reprodutivas históricas, sociais e religiosas, né? E quando eu trago, né, a questão de religiosas, né, minha formação, eu sou cientista da religião, e eu sempre vou trazer, aí levar um pouco essa questão também para o lado religioso, porque é importante também falar de justiça reprodutiva nos espaços religiosos, né? E eu sou estudiosa dos meios, né, religiosos, estudo mulheres e mulheres negras, né, dentro do catolicismo. Então, essa é a seara por onde eu transito, né? Então, a gente perceber também, né, que nesses espaços as injustiças estão aí, né, onde há uma pobreza, né, onde há um racismo também que permeia nesses espaços religiosos, né, essa ideia dessa maternidade compulsória que é imposta, né, ou seja, há uma obrigatoriedade, né, da maternidade. Toda mulher tem que ser mãe, mas será se tem que ser mesmo? É obrigatório? A maternidade não é uma escolha, não é uma opção, né, que a mulher pode optar por querer ou não querer ter um filho, né? Então isso não é levado em consideração também nos meios religiosos, né? Essa possibilidade da mulher escolher, né, sobre a sua vida reprodutiva. Então há uma legislação nesses espaços também religiosos, né? Cristãos, eu digo cristãos, né, porque a gente não pode generalizar que há outros espaços religiosos, né, que têm uma maior liberdade, né, com relação às mulheres e aos seus corpos. Então, há uma legislação sobre o corpo de mulheres a partir da hierarquia, essa hierarquia, né, cristã católica, que é predominantemente masculina, né, e muito embasado em aspectos teológicos, né, abstratos, né, que não toca de fato a vida concreta dessas pessoas. Então, a justiça reprodutiva, né, a emergência da justiça reprodutiva, redireciona aquilo que ficou conhecido, talvez mais conhecido e popularmente, né, se fala, que é a questão dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, né? E aí, mais à frente, eu vou também colocar um pouquinho o que é esses direitos sexuais e direitos reprodutivos. Mas agora, de momento, eu quero só dizer que a justiça reprodutiva redireciona esses direitos sexuais e direitos reprodutivos ao colocá-los à disposição de determinados grupos discriminados, né, e marginalizados da sociedade. Por exemplo, né, a questão do aborto, né, que deve ser tratada e considerada dentro de um amplo espectro de outros assuntos que afetam a vida das pessoas em sociedade, né? Não é simplesmente essa luta pela luta, né, pelo aborto, mas é entender também outros fatores que estão envolvidos, né, que estão aí dentro dessa discussão, né? A questão do racismo,
né, a questão da violência, a questão da falta de acesso de mulheres a trabalho, a moradia, a creche para seus filhos, ou seja, há uma série de outras questões que atingem a vida das mulheres e que deve ser vista ao tratar sobre essa questão. Né? Então, por isso, né, por esse motivo, né, nos parece, né, que esse conceito, né, essa acepção da justiça reprodutiva se encontra em maior sintonia com a realidade da grande maioria de mulheres, ao cobrir determinadas lacunas na discussão relacionada aos direitos sexuais e direitos reprodutivos, como, por exemplo, o racismo, porque a justiça reprodutiva deflagra o racismo. Né? Então, e ao deflagrar o racismo, né, coloca aí essa questão, por exemplo, como eu citei aqui, do aborto. Né? Por exemplo, mulheres negras, né, mulheres periféricas, indígenas, quilombolas, vão ter muita dificuldade de ter acesso a esse procedimento, em se comparado a mulheres brancas, né, ricas, com uma boa condição, que pode pagar uma boa clínica, né, e fazer esse procedimento, ou ainda pode pagar uma passagem e fazer esse procedimento num país em que é legalizado. Então, esse tipo de disparidade, né, aí social e racial com relação a esse tema, né, em específico. Então, é importante nesse momento da história, né, evocar a justiça reprodutiva torna-se uma tarefa importante, né, e audaciosa no Brasil, né, que é um país plural, diverso, conquanto atravessado pelo racismo estrutural, institucional e religioso. Né? Também o patriarcalismo, o machismo, a misoginia, a transfobia, o classismo e ainda muito mergulhado na colonialidade. Este conceito desvela a realidade social da desigualdade. Né? Então, como eu dizia, né, como esses grupos de mulheres vão ter oportunidades desiguais para controlar, né, aí a sua vida reprodutiva. A prática da justiça reprodutiva ainda contribui para ampliar a discussão do acesso a direitos, né, como eu já citava anteriormente, mas volto a falar, como acesso à moradia, ao trabalho digno, à educação e à saúde. Né? Também esse tema trata-se de ter domínio sobre o meu próprio corpo. Né? O direito de decidir pela maternidade ou não, o direito de reproduzir no momento em que eu tenho desejo, né, com segurança e dignidade. Esta formulação, né, acadêmica, que recentemente definimos por justiça reprodutiva, possui uma história muito anterior. E aqui eu quero me ater, por quê? Muitos desses termos, muitos desses conceitos que hoje a gente tem ouvido falar demasiadamente em todos os ambientes aí, são termos que antes de passar pelos cânones acadêmicos, foram termos que foram experimentados, vivenciados por mulheres em diversos tempos da história. Né? E só muito recente que eles vêm para a academia, são transportados para a academia, e ao serem transportados para a academia, eles sofrem diversas modificações. E isso a Patrícia Hill Collins, né, ela traz isso de uma maneira muito interessante em um texto dela, chamado, né, Se Perdeu na Tradução, né, onde ela trata, né, que o feminismo negro, a interseccionalidade, como também outros conceitos, sofreram mudanças ao serem transportados, né, aí para as academias, né, ou seja, tirando aquela questão essencial, né, da produção, né, daquilo que foi próprio da construção das mulheres negras. Então, a gente pode dizer, e eu falo que eu ouso, né, a dizer que a justiça reprodutiva remonta às experiências de diversas mulheres negras, aquelas mulheres negras que foram arrancadas das suas terras de origem à África, no processo de colonização, para serem escravizadas no Novo Mundo.
tornando-se produto nas mãos dos senhores colonizadores. Esse processo de colonização, de escravização, resulta na impossibilidade de mulheres negras decidirem sobre sua maternidade e seus corpos. Os corpos das mulheres sempre foram corpos excessivamente controlados pela sociedade e pelas tradições religiosas. Vejamos a história das bruxas, né? As caixas, quem eram as bruxas, né? Então temos aí uma sociedade, né, que em todo tempo, né, exclui o corpo de mulheres. Né? No período da escravização brasileira, havia uma agressiva manipulação da capacidade reprodutiva de mulheres negras por meio dos senhores. Não gozavam de direitos sobre a maternidade. Ora eram obrigadas a gestar, ora eram impedidas. Tais questões perduram ainda hoje no cerne da sociedade. E de forma incisiva, né, no bojo também do cristianismo, que quer regular e legislar sobre os corpos de mulheres, o que impede, dificulta o acesso à justiça reprodutiva. Né? E aqui destacamos, uma vez mais, e para mim é sempre importante, e dentro do feminismo negro, a questão da nomeação, ela é sempre muito importante, e eu sempre faço questão de nomear de quais mulheres eu estou falando. Eu estou falando de mulheres negras, eu estou falando de mulheres trans, indígenas, migrantes, ciganas, dentre outras tantas. Lélia Gonzalez, né, nossa ancestral Lélia Gonzalez, é enfática ao declarar que ser mulher e negra no Brasil é ser objeto de tripla discriminação, uma vez que os estereótipos gerados pelo racismo e pelo sexismo a colocam no mais alto nível de opressão. Gonzalez sintetiza o que é ser mulher e negra no seio de uma sociedade majoritariamente composta por pessoas negras. O Brasil, somos 56% da população, somos nós, pessoas negras. No entanto, esse número é subrepresentado por um racismo estrutural, institucional e sistêmico, que empurra essas mulheres para espaços e locais menos importantes. É uma sociedade que nega o direito de viver dignamente. No mapa da violência de 2022, já saiu agora, né, Silvani, o atual, mas o de 2022 constava que a população que mais sofre com os piores índices é a população negra, principalmente as mulheres negras. São essas as mais atingidas pelo desemprego. O maior número de encarceradas são de mulheres negras. E aqui eu cito, tem a dissertação de mestrado da Carla Cotirene, que é uma jovem feminista negra aí da atualidade, e essa dissertação tornou-se um livro, né, que ela publicou, chamado Ó Paí Prezada, Racismo e Sexismo Institucionais, tomando bonde nas penitenciárias brasileiras femininas. Né? Então, onde ela faz um estudo, uma etnografia sobre esta realidade de mulheres no sistema prisional de Salvador. Né? A pesquisa dela foi ali, centrou aí na cidade de Salvador, onde ela faz aí um triste diagnóstico, né, em que a maioria das mulheres que se encontram, né, nesse sistema prisional são mulheres negras. Né? E são as que mais morrem vítimas de feminicídio, né? E isso vem sempre sendo reforçado, né, em outras pesquisas, como a que eu citei no início aqui dessa nossa conversa. Né? São também as que mais morrem por aborto clandestino, né? E quando não morrem, elas ficam com sequelas graves pro resto da vida. Né? É também este maior número que sofre por violência doméstica. Né? Também é o maior número de mulheres, estas mulheres são as que perdem os seus filhos, né, para a violência do Estado. Né? Então, são o principal grupo
também de pessoas pobres e com a menor representação nos espaços políticos. Temos mulheres na política, mas ainda precisa ter mais. Ainda é um grupo minoritário que ocupa esses espaços e é preciso mais. Entretanto, esse processo de escravização e desumanização a qual foram submetidas mulheres negras, mas também homens, né, não ocorreu de forma pacífica. Muitos levantaram a voz de forma contundente e contumaz. Nos interessa aqui destacar a figura de mulheres negras de ontem e de hoje, que subverteram e subvertem a ordem vigente, que contribuem para pensar, ou melhor, organizar as lutas por justiça reprodutiva. É preciso rememorá-las, trazê-las ao reconhecimento, para não serem mais esquecidas. Não podemos mais deixar que a história oculte, que a academia oculte mulheres negras. Nessa discussão, eu quero apresentar duas mulheres negras. Poderia ser muitas outras, muitas outras. Porém, né, pelos limites do espaço, eu vou aqui estar trazendo duas, mas eu quero também um acréscimo, né, trazer um acréscimo de uma outra mulher negra importantíssima para pensar a temática da justiça reprodutiva, que é a Carolina Maria de Jesus, essa grande poetisa, essa grande mulher que sofreu no corpo com seus filhos, sendo mãe solo, sofreu as injustiças de um Estado, né, sofreu a fome, né, sofreu a solidão, né, e outros tantos horrores, né, que ela sofreu enquanto mulher negra e pobre, né, numa favela aqui em São Paulo. Então, é um outro nome muito ligado, né, ao tema da justiça reprodutiva. Mas quero trazer aqui trazendo a Carolina, né, e agora trago esses dois, que foram em tempos distintos, foram e continuam sendo esteios para a construção da justiça reprodutiva. Primeiro, eu quero trazer a figura da Sojourner Truth, né, lá do século XVIII, entre século XVIII e século XIX, foi uma mãe, trabalhadora doméstica e oradora. Em um evento de sufragistas, no ano de 1851, nos Estados Unidos, ela proferiu um discurso emblemático acerca da condição de ser mulher e ser negra. Devido à profundidade das questões emanadas desse discurso, ela ainda segue sendo pautada no movimento de mulheres, no movimento negro e no feminismo negro. O discurso dela é algo bastante conhecido, né? Eu acho que hoje, né, há um resgate da figura da Sojourner, então é uma figura que tem sido muito discutida e muito mencionada. Né? Então, o discurso dela parte da instigante pergunta: e eu não sou uma mulher? Truth denuncia um sistema social de classe, raça e religião que marginaliza a vida, os corpos, o trabalho e a existência de mulheres negras. Essa pergunta dela é uma pergunta forte, incisiva, porque contém a revolta e a indignação que perpassam o cotidiano de mulher e negra em uma sociedade construída sobre as bases do racismo. Ela descreve a realidade de mulheres negras ao destacar os privilégios de mulheres brancas, a ideia universal de mulher como algo geral, né? A invisibilidade da mulher negra, a ausência de direitos dessas, as assimetrias de sexo, raça e gênero nos espaços das igrejas, né? Digo das igrejas porque ela foi uma metodista, né? Então essa discussão dela, toda essa oratória dela, ela fala também a partir da sua fé, da sua crença religiosa, né? A maternidade negra que é negada, né? Que foi negada a ela, assim como até hoje também é negado. O genocídio dos seus filhos, né? Ela teve vários filhos e todos esses filhos foram aí colocados para, né, lançados, né, à escravização.
E, por fim, ela termina encorajando o público, ou melhor, as mulheres ali presentes, a seguir lutando por melhores condições de vida. Mais recentemente, temos a figura, né, eu já citei no início, da Loretta Ross, que é uma feminista negra, educadora, acadêmica, líder do movimento por justiça reprodutiva nos Estados Unidos. É um importante nome intimamente ligado aos processos de justiça reprodutiva no bojo do movimento feminista negro estadunidense. Ross nasceu em 1953, no Texas, Estados Unidos. Seu ativismo inicia ainda quando muito jovem, no período da graduação, e é marcado por uma intensa participação em grupos e órgãos nacionais. Seu currículo extenso evidencia as experiências que ela possui no campo da justiça reprodutiva. Dentre essas, destacamos a participação que ela tem no grupo de mulheres de ascendência africana pela justiça reprodutiva, que, em parceria com outras mulheres, cunharam o termo justiça reprodutiva, em reunião ocorrida em Chicago, né, aí nos anos de 1990. Ela é fundadora do coletivo de justiça reprodutiva Sister Song Mulheres de Cor. Suas atividades denotam a luta para que este projeto seja real e concreto no cotidiano de vida de toda e qualquer mulher. Fatores que medeiam a sua infância e adolescência atestam a sua luta por justiça reprodutiva. Vejam só que história a desta mulher. Aos 11 e 15 anos, ela foi vítima de abuso sexual. E este último resultou na gravidez do seu primeiro filho. Aos 23 anos, ela foi vítima de esterilização forçada. Tais atos impulsionaram o ativismo de Ross, pois, assim como muitas mulheres negras em nossa sociedade, ela teve o seu direito à não maternidade e à maternidade segura negado pelas injustiças impostas pelo Estado. E em uma entrevista, né, Ross, ao ser perguntada sobre o que a levou para o ativismo, ela responde: sou uma sobrevivente de abuso infantil, incesto e estupro. Nessa perspectiva, o projeto de justiça reprodutiva e, bom, aqui eu quero nesse momento, então, depois de fazer toda essa parte histórica e de retomar o conceito em si, eu vou entrar agora, né, como esse projeto emerge aí na sociedade, né, como um todo, né, onde de fato, né, e como que isso dissemina aí por todo mundo. Mas antes, Silvana, eu não sei se tem alguma questão ou se eu posso seguir um pouquinho mais, como você quiser. Você pode encaminhar para concluir essa primeira parte, e aí a gente pega a segunda parte para você complementar e dialogar se o pessoal tiver perguntas no chat, tá? Ok. Então, nessa perspectiva, né, o projeto de justiça reprodutiva eclode nos Estados Unidos na década de 90. Né, e, como eu já disse, com essa figura da Loretta Ross e outras mulheres. Mas é na Conferência Internacional de População e Desenvolvimento em Cairo, mais precisamente no ano de 1994, que a discussão é fomentada por feministas negras. Essas são conferências famosas, né, que sempre que foram oferecidas, né, aí pela ONU. Então, são conferências que aconteceram, há outras tantas, né, conferências ocorridas, mas as conferências de 1994 e a conferência que acontece em Cairo, em 1995, elas são emblemáticas para o movimento feminista mundial, porque é nessas conferências, né, que traz algumas questões que vão permear e perpassar a história do movimento feminista mundial, como a questão de direitos sexuais. É nessa conferência de Cairo, em 1994, né, que
Deu uma travadinha, não sei se é só para mim, não sei, o pessoal do chat travou para vocês também. Deixa eu ver. Enquanto ela se reconecta aí, pode ter tido aí uma pequena instabilidade na internet dela, deixa aí conversando aqui com vocês. Maria José Menezes, minha irmã, boa noite, Letícia Afronalda, Justiça Reprodutiva sob nossa perspectiva. Pensar africanamente sempre com pautas fundamentais para o povo negro, gratidão. Professor Carlos Teixeira, tema essencial para quem luta pelo bem viver. Vamos ver, ela realmente teve uma instabilidade, mas deve voltar logo. Olha a Cláudia Barbosa aí, bem-vinda, querida. Quando o professor Carlos Teixeira colocou aqui no chat, por mais mulheres negras antirracistas na política, eu me lembrei de algo que está ocorrendo nesse momento na Câmara Municipal de São Paulo. Uma comissão formada só por homens, cuja temática é mulheres. Quer dizer, a temática da comissão é a Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher. Essa comissão da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, não sei se vocês viram isso, ela é formada por 6 homens, e nenhum desses homens abre mão da vaga para que uma mulher possa ocupar. Eu fiquei lembrando disso quando o professor Carlos Teixeira escreveu aí por mais mulheres negras antirracistas na política. Adriano Coutinho, fala sábia, muito obrigado pelo conhecimento e fortalecimento nessa noite. Bom, vamos ver, gente, se a Letícia já mandou um recado aqui que ela está voltando, tá? Foi só uma instabilidade mesmo na internet. Sérgio Costa, boa noite a toda. A ativista americana Angela Davis passou por essa triste e desumana experiência quando esteve presa no início dos anos 70, e fala com muita propriedade sobre esse período injusto. Marielda Medeiros, canal Turbantada Marielda Medeiros. Marielda, você é do Sul, né? Você já esteve aqui no canal, senão já esteve aqui no canal a convite da Cota Mulangi. Ela dizendo, Letícia Rocha, tua fala é precisa e muito potente. Trazer as falas aí, essas mulheres já citadas como exemplo, nos traz esperança, nos estimula e nos fortalece em nossas lutas. Deixa eu ver. Muita gente entrou aí depois que a gente começou. Vocês já sabem, né? Fica gravado, não tem problema. Quando terminar, vocês voltam, porque toda a fala da Letícia vale muito a pena. Então, se você perdeu alguma parte, depois você assiste. Isilda Toledo, boa noite a todas, todos e todos. Bragança Paulista, São Paulo. Elô Martins, tema importante, muito caro a nós, mulheres negras. Gente, a Letícia já mandou um recado aqui que ela está voltando. Enquanto isso, deixa eu já divulgar para vocês a nossa programação da quinta-feira. Na quinta-feira, nós vamos trazer a pauta feminicídio e mulheres negras. Feminicídios e mulheres negras. Espera aí, pronto. Voltou, professora Letícia Rocha, já te devolvo a palavra. Essas instabilidades próprias da internet. Eu vou te passar para você concluir, então, essa sua primeira rodada de fala. Gente, lembrando a vocês é o seguinte, vocês têm perguntas? Se tiverem, coloca agora, porque daqui a pouquinho a gente volta na segunda rodada e dialogamos com as perguntas de vocês. Então, se vocês têm pergunta, aproveita para colocar. Letícia, por favor. Então, eu peço desculpas, né? Mas são coisas que acontecem, nessas tecnologias. Bom, então eu falava com vocês sobre essas conferências, né, que ocorreram aí nas décadas de 90, mais precisamente as conferências de Cairo, em 94, e a Conferência de Pequim, né, que foi conferências de uma importância para aí todo o movimento feminista universal, né, nesse tempo, nesse período, nessas conferências, que se reconhece os direitos sexuais e os direitos reprodutivos como um direito humano, um direito de toda pessoa, né, humana. E é nesse momento também que tem toda uma discussão acerca da construção de gênero, né? Gênero como algo construído socialmente,
né? Então, é um período na história, né, aqui do Ocidente, né, onde há uma efervescência de questões, de pesquisas, né, relacionadas a essa temática. E é um tempo também, e isso eu não é uma questão aqui, mas não posso deixar de trazer, porque é algo que hoje, né, está muito em voga e se fala muito em nossa sociedade, porque o que acontece nesse período? Quando há a emergência, né, de todas essas discussões, né, nesse período, a Igreja Católica começa a ver esse movimento feminista, bom, sempre viu, né, com um certo receio, esse movimento crescente, as questões que foram aí por todo lado, né, se falava sobre tais questões aí emanadas por essas conferências, e é um período em que a Igreja, para conter todo esse burburinho, todo esse avanço de questões feministas, a Igreja surge com o tema da ideologia de gênero, né? A tal ideologia de gênero, qual se fala tanto, né? Esses movimentos conservadores, neoconservadores, aí, fundamentalistas, se fala muito de uma ideologia de gênero que, no fundo, é algo que não existe. Não existe uma ideologia de gênero, né? Mas então é nesse período que surge esse conceito que é resgatado por esses grupos neoconservadores e fundamentalistas no momento atual. Eles resgataram aquilo lá da década de 90, né? Então, onde a igreja, na verdade, foi aí algo para colocar um pânico moral nas pessoas naquele período e que hoje se resgata, né, essa questão. Aí, então, é nesse momento também aí, a partir no fogo, né, aí dessas conferências, é que surgem várias organizações de cunho feministas aqui no Brasil. Vamos ter a Temis, né, que é um grupo que está alocado no sul do país, que trabalha muito com trabalhadoras domésticas. Vamos ter Crioula, né, vamos ter Católicas pelo Direito de Decidir, né, que advém desse campo religioso, né, católico, ou seja, e tantas outras, né? Então, para dizer para vocês da importância que foi, da dimensão que foi essas duas conferências para o movimento feminista em nível mundial. E o que acontece? E aí eu vou colocar isso aqui, eu acho que para encerrar esse bloco, né, eu trago essa parte e depois a gente, né, desenrola em um segundo momento as outras questões. Nesta conferência de 94, feministas negras, dentre essas a Loretta Ross, idealizadora da proposta de justiça reprodutiva, elas vão e apresentam as suas reivindicações enquanto mulheres negras, né, que não eram visibilizadas. Né? Elas vão reivindicar que não eram visibilizadas pelo sistema de saúde estadunidense, né, o que as impedia de acessar determinados direitos no âmbito reprodutivo e sexual, né, se comparadas às mulheres brancas. Né? E esses direitos, né, nunca foram direitos reconhecidos. Né? Tem uma pesquisadora, a Dana Ann Davis, que é uma pesquisadora antropóloga norte-americana, e ela pesquisa a questão do racismo obstétrico e injustiça reprodutiva. Né? Ela fala de um racismo obstétrico, né? Esse é um conceito que ela traz. Né? E ela fala que nunca houve uma época, né, para que a reprodução, né, das mulheres fossem e tivesse sido tratada com respeito, com dignidade nos Estados Unidos. Né? Então, ela escreve sobre isso, é uma pesquisadora muito interessante nesse âmbito aí da justiça reprodutiva, e há outras, né, em nível, como o tema emerge, né, nos Estados Unidos, então os escritos ainda são escritos em inglês, né, que ainda não foram traduzidos aqui para o Brasil. Alguns, por exemplo, nós temos alguns escritos da Patrícia Hill Collins, que dedicou aí a falar sobre esse tema. Nós temos nesse livro dela a interseccionalidade, ela traz uma boa parte trazendo aí sobre esse projeto, né, da justiça reprodutiva. E aqui no Brasil nós temos também alguns nomes que têm se dedicado
trabalhar a justiça reprodutiva, nomes de destaque, como a pesquisadora Emanuele Góes, né, uma mulher negra, né, e ela tem discutido muito isso, tratando também, ela é da área da saúde, né, então temos a Rayane Noronha, então temos alguns nomes, né, temos a Fernanda, que é do Fundo Baobá, algumas pessoas da galeria, ou seja, nós temos aí pessoas que têm aí conduzido discussões acerca deste tema. Mas, falando, né, aí seguindo nessa questão, né, que eu falava com vocês, a partir dessa conferência, né, onde as mulheres vão reivindicar, né, esses direitos delas, e nesta conferência, né, elas reivindicam esses direitos, né, e é nesta conferência que temos como saúde reprodutiva, né, o que é? E aí, o que é a saúde reprodutiva? Né? Eu vou falando alguns termos, mas eu queria também trazer um pouco, conceituá-los, né, de forma muito breve, né, para a gente ir aí entendendo e fazendo sentido. Né? A saúde reprodutiva é acesso, né, a informações e serviços de ordem reprodutiva, como, por exemplo, o acesso a meio contraceptivos, né, pílulas, que seja tudo isso, né, que envolve essa anticoncepção, né, os exames ginecológicos, né, o acesso a esses exames, né, e outras questões também que envolvem exame de próstata, né, que é aí para os homens. Quando a gente se refere a direitos sexuais, diz respeito, né, ao direito de viver a sua sexualidade, de viver a sua orientação sexual, né, como lésbica, gays, enfim, viver toda essa diversidade que nós temos de orientação sexual, de gênero e de sexo que nós temos em nossa sociedade. E viver tudo isso livre de importunação, violência e imposições. Né? E quando a gente fala de direitos reprodutivos, é quando ter ou não ter filhos. Né? E aí, isso é um pouco esse conceito aí que envolve esses três termos. Então, esses três termos, tanto a direitos sexuais, direitos reprodutivos, saúde reprodutiva, eles são sistematizados a partir dessas conferências, e esses termos, né, então eles adquirem aí a partir deles, são sistematizados, né, com acepção teórica, como também metodológica, né, e de amplo alcance. Né? Aí eles começam a disseminar por todos os lados, pesquisam, laboratórios de pesquisa, né, começam aí ao fazer uso desses termos. Né? E essas elaborações acerca desses termos pelas feministas seguem ainda no ano de 1995, né, na Conferência de Beijing. Né? E aí, a partir desse período, se estabelece uma área do conhecimento que visa os estudos acadêmicos com foco feminista acerca desses termos, e tem uma ampla repercussão e atenção por parte do movimento feminista mundial. Enfim, esses temas prevaleceram no cenário das ações feministas. E, bom, e por aqui eu fico por aqui, e aí depois a gente ainda tem mais aí uma outra parte, porque eu quero trazer a justiça reprodutiva no Brasil. Depois desse recorrido maior, eu vou centrar a atenção aqui no Brasil. Tá certo, obrigada, Letícia. Eu acho que as questões que o pessoal está trazendo, acho que vão bem de encontro à sua fala no nosso segundo bloco, porque as pessoas estão querendo saber muito sobre isso no Brasil, que é o que você está se propondo a trazer realmente. Mas acho que uma coisa fica muito explícita para nós, né? De como as políticas públicas nessa área de cunho universal realmente não dão conta das assimetrias e do lugar onde estão as mulheres negras em relação a essa questão de justiça reprodutiva, saúde, direitos e assim por diante, né? O professor Carlos Teixeira dizendo quais estratégias a doutoranda propõe para que toda essa sua importante fala seja alcançada por mais mulheres negras. Parece não ser pauta ainda de luta de movimentos negros no Brasil,
como torná-lo pauta da luta dos diversos movimentos negros no Brasil afora. Acho que você trouxe alguns nomes relevantes aí de mulheres negras ativistas. Inclusive, você citou a Emanuele Góes, que já esteve no canal num diálogo específico sobre saúde da população negra. A Sônia Maciel perguntando sobre a questão do racismo obstétrico, que tem muito, a gente sabe que isso é muito violento no Brasil. Né? Ela colocou ter aparecido aqui no Brasil, não, é perene, né? No Brasil, essa questão da violência obstétrica sofrida principalmente pelas mulheres negras, né? E ela pergunta o que tem sido feito para acabar com essa violência no Brasil. Eu estava lembrando aqui também algumas pessoas que... Uma pessoa chamou a atenção da gente aqui em relação à questão da saúde mental. Deixa eu ver, ela citou o pessoal do grupo... Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, primeiro agradecer a Margarete Santos, que vai compartilhar esse vídeo nosso no grupo de estudos da Universidade Federal do Ceará, o UFC, eu imagino que seja do Ceará, sobre saúde de pessoas negras, que ela participa desse grupo. Ana Paula Oliveira, falando da importância do tema, falando da competência da Letícia. Eu estou tentando achar aqui a pessoa que trouxe essa questão da saúde mental. Tá aqui. Ela cita o Ori Psicologia, diz que é um grupo grandioso. Só para dizer que aqui a gente tem no nosso acervo alguns diálogos sobre saúde mental da população negra, que vocês podem depois procurar. Inclusive, mês passado, o professor Anderson Flor trouxe um diálogo sobre Ori e saúde mental, e que está aí à disposição de vocês. Eu já vou devolver, então, gente, para Letícia, para que ela possa fazer essa nossa segunda rodada, que é a rodada de encerramento. Ela vai trazer um pouco sobre essa questão da justiça reprodutiva no Brasil e dialogar com as questões aí que vocês trouxeram também. Por favor, Letícia, estou te devolvendo, por gentileza. Sim, obrigada. E obrigada às pessoas que fizeram as questões, acho questões pertinentes. Eu vou aqui trazer essas questões, né, aqui acerca do Brasil, centrar a atenção agora no Brasil, e aí tentar, em certa medida, posso afirmar assim para vocês que não tenho respostas prontas, né, porque aqui a gente está construindo, né, construindo. Quando se fala, né, a pergunta agora é da pessoa, me desculpa, eu não lembro o nome, né, mas pergunta como fazer isso chegar, né, um assunto que parece que ainda não chegou. Então, esta aqui, está aqui, né? Letícia, vou te interromper só para poder já trazer a terceira pergunta do professor Carlos Teixeira, e aí eu já encerro as perguntas também. Ele pergunta: as mulheres negras brasileiras têm noção do que é violência obstétrica e de que são vítimas dessa violência, desse racismo? Eu acho que essa noção vem crescendo, né? Eu tenho a impressão de que as denúncias hoje são bem maiores, mas eu deixo contigo. E aí fecho. Se você quiser dar uma olhada nas perguntas também, elas estão aí no nosso grupo de WhatsApp. A Bárbara colocou aí para a gente, caso você queira. Se puder colocar no chat aqui, porque eu estou fora do WhatsApp. Tá, coloco para me aí. Incomodar. Por favor. Eu coloco sim. Sim, por favor. Então, eu respondo isso agora, o que a gente deixa... Você pode trazer na sua fala, você pode interagir com as perguntas, tá? Ok. Uhum. Então tá, aí pode ir colocando aí que eu vou me atendo aqui, na medida em que eu for falando. Então, no Brasil, né, o projeto de justiça reprodutiva começa a delinear os espaços acadêmicos, dos coletivos e do movimento de mulheres muito recentemente. Muito, e volto a afirmar, muito recentemente. Por quê? E aí eu já vou explicando. Contudo, destacamos que antes mesmo das elaborações realizadas por Ross e outras feministas negras, ações movidas por justiça reprodutiva são recorrentes em toda a história. Então, a gente, como eu já disse para vocês, né, lá no século XVIII, né, quando eu trouxe a figura da Sojourner Truth,
né, já falava isso, né, lá no início do século XX, né, com a Carolina Maria de Jesus, tudo aquilo, ou seja, aquilo era, né, toda essa luta, né, aquilo era justiça reprodutiva, né, é uma luta por justiça reprodutiva. Então, dizer que sempre houve, né, ações movidas por justiça reprodutiva e conduzidas por mulheres corajosas, né, mulheres negras corajosas em toda a nossa história, conforme, né, apresentamos e citamos aí alguns nomes. E grupos, né, temos aqui no Brasil grupos como o Gueledés, né, que é um grupo instituto, né, da mulher negra, sediado aqui em São Paulo, né, é um grupo que tem aí desde a década de 80, né, quando ele foi fundado, é um grupo que tem as suas bases aí da justiça reprodutiva, né, ele se enquadra dentro disso, né, e foi um grupo muito importante lá na década de 80, quando houve diversos casos de esterilização de mulheres negras, né, foi um caso que foi um boom, né, aí algo muitíssimo complicado na história reprodutiva, né, aqui do país, né, onde essas mulheres foram sendo esterilizadas. E o Gueledés teve aí uma ação muito importante, aí muito eficaz e contundente nessa ação, né, de denúncia aí sobre esses casos. Né? E é uma organização, foi uma organização pioneira no uso da justiça reprodutiva, né? Antes da Conferência de Cairo, quando sistematiza a justiça reprodutiva lá em 1994. Né? E isso seguido de outros grupos, como Crioula, né, sediado no Rio de Janeiro, que tem a Jurema Werneck, né, que está à frente, tem Sépia, são organizações, só para citar, né, algumas que carregam o pioneirismo no uso dessa ferramenta na condução dos seus trabalhos, né, e dirigidos, né, esses trabalhos dirigidos a mulheres racializadas. Com efeito, o que queremos destacar é que há um hiato, e aí agora eu vou entrar numa questão aqui muito crucial. E aí eu quero que vocês me acompanhem e a gente possa também conversar a partir disso, porque é uma questão que eu tenho elaborado aí algumas questões acerca disso. Há um hiato entre 1994, o ano, né, ou seja, o ano da ocorrência da Conferência de Cairo, e os anos de 2015, 2018, que a gente começa a falar de justiça reprodutiva aqui no Brasil. Quando eu coloco 2015, 2018, por quê? São duas datas que a Emanuele Góes, num curso que eu participei recente com ela trazia uma fala muito interessante que ela falava, a meu ver, aqui, a justiça reprodutiva, ela aparece, ela emerge aqui no Brasil a partir de 2015. O que aconteceu em 2015 aqui no Brasil? A epidemia de Zika vírus, né, que afetou aí um grande número, né, de fetos, né, então foi uma situação gritante. Então ela fala que naquele período, né, com todas as situações, né, quem mais foram as pessoas que sofreram, né, com o Zika vírus, né? Não foram as mulheres negras, né? Então, ela fala que para ela esse movimento, né, essa emergência da justiça reprodutiva aqui no Brasil foi em 2015. E depois, né, temos aí uma outra estudiosa, que é a Rayane Noronha, onde ela fala que em 2018, né, onde teve lá o movimento Primavera das Mulheres, né, que aconteceu em Brasília. Então, ela fala em 2018. E eu não sou contra nenhuma das duas. Apoio e sou favorável a isso que ambas colocam, mas eu apresento para vocês um outro fator que para mim foi determinante o estabelecimento da justiça reprodutiva aqui no Brasil. Mas aí eu já falo com vocês logo mais. E aí, o que acontece? A partir de 1994, as ideias atinentes à justiça reprodutiva, com o apoio da ONU, repercutiram em escala global e em seu interior se encontravam as vozes
de feministas afro-americanas e mulheres do sul global em sintonia, né? Embora com toda essa repercussão que teve, nos parece que houve, em certa medida, um silenciamento acerca do tema nos círculos feministas latino-americanos e brasileiros. O que explicaria tal silêncio? O que explica esse termo ter ficado tão silenciado? Bom, para elucidar este aparente silêncio em torno da temática, eu lanço mão de uma hipótese, de uma possível hipótese, e reconheço aqui audaciosa, tá? Mas que foi adquirida a partir da literatura existente, da experiência no movimento feminista e, principalmente, enquanto mulher negra e periférica que sou. O que me permite ter legitimidade para fazê-lo. Acredito que essa hipótese, né, que eu vou colocar aqui pode contribuir para o desenvolvimento dos estudos e análises que levem em consideração a estratégia da justiça reprodutiva, visto que o cenário brasileiro carece de pesquisas, né, que enunciem e carecem de pesquisas e discussões como essas que nós estamos tendo, né, que enunciem este aporte teórico e metodológico. O que encontramos no contexto atual, né, é a implosão de ações executadas, tendo por princípio a justiça reprodutiva, por ativistas em vários lugares do país. Avolumam-se lives, artigos publicados em revistas especializadas, cartilhas, seminários, né? Então, é um pouco isso que tem acontecido, né, por aí. E com isso, essa temática tem chegado aos poucos. Confesso, Carlos, que ainda precisa, né? Precisamos fazer muito mais para que alcance outras mulheres. Mas o que tem sido feito é isso, né? Esses materiais e alguns materiais que a gente encontra, materiais didáticos, né, com uma boa linguagem e que favorece aí os encontros, né, com os diversos grupos de mulheres por aí. E também seminários, né, ou seja, discussões que vão fazendo com que as mulheres tomem consciência e do quanto isso afeta a vida, né, a vida de cada uma, né? Como essa questão da justiça reprodutiva, como todas nós enquanto mulheres, como também homens também, né, porque envolve também homens a justiça reprodutiva, como nós somos atravessados, né, por essa justiça reprodutiva. Então, assim, acontece que muitas dessas ações têm ocorrido ações isoladas, né? Em vários lugares tem acontecido, mas ainda é isolado. Então, às vezes não é possível a gente ter uma visão de conjunto, né? Ou seja, o que dificulta também, traz dificuldade, né, para mensurar a capilaridade da questão no momento no Brasil. No entanto, tudo isso evidencia a importância do tema para os grupos que têm se dedicado a trabalhar de um modo interseccional, né, que visa incluir e visibilizar a diversidade de mulheres. Os conceitos de direitos sexuais, direitos reprodutivos e saúde reprodutiva, calcado em um modelo generalizante de mulher. Quando eu falo isso, um modelo generalizante de mulher, esse modelo, qual é o modelo? Aquela escritora, que ela é ela é de Portugal, ela vive em Portugal, a Grada Quilomba, né? Ela fala de um racismo genderizado, né? Ou seja, quando se fala de mulher, né, a qual mulher se refere? A mulher branca, né? O modelo de mulher é o modelo de mulher branca, né? Então, esses conceitos, tanto de direitos sexuais, direitos reprodutivos, né, essa saúde reprodutiva, né, tinha esse modelo generalizante de mulher, mulher branca, mulher, ok, mulher, só mulher, né? E com isso essa forma, né, de pensar esse modelo generalizante universal de mulher contribuiu para marginalizar
né, para inferiorizar também, né, e marginalizar outros grupos de mulheres que não se enquadram nesse modelo universal, né, como se diz aí de mulher. E, e é esse modelo calcado, né, tanto nesse modelo generalizante de mulher, nessa escolha individual, né, não situado socialmente e racialmente e relacionalmente, né, como se fosse algo de uma escolha de uma mulher e não visto essa diversidade, não visto também da questão, não visto também a questão social, de classe. Quais são as classes? As mulheres são todas de uma mesma classe social, né? As mulheres e as mulheres racializadas, como ficam? Né? Então, ou seja, esses termos, né, foram termos que foram cunhados dessa forma, de uma maneira generalizante. E é aí que está a questão que hoje, né, muito hoje, feministas que lutam por justiça, ativistas que lutam por justiça reprodutiva, né, colocam aí no centro do debate. Então, tudo isso aí não abarcou, né, não abarcou determinados grupos de mulheres. Em termos, tivemos um alto alcance nos meios feministas. Né? Tudo isso aí, todas as feministas assumiram essas discussões, né? Nos meios feministas e acadêmicos, ao passo que a justiça reprodutiva ficou invisibilizada. A justiça reprodutiva não teve o mesmo espaço, não teve a mesma expansão e não teve toda essa discussão que teve esses outros termos. E, e aí eu coloco um questionamento, né, para a gente aqui. Este termo, né, ou seja, a justiça reprodutiva, ao fazer um apelo à justiça social, né, às mulheres do sul global, em sua diversidade, ao propor a descolonização dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, ao possibilitar um olhar interseccional, ao emergir das bases e da vida concreta de uma grande maioria de mulheres, nos remete à pergunta: ele não estaria mais condizente com as demandas do povo brasileiro, ou melhor, com as mulheres e meninas do Brasil? Nesse sentido, nos ocorre afirmar que houve, em certa medida relacionado à justiça reprodutiva aqui no Brasil, um epistemicídio. Né? Houve um epistemicídio do termo justiça reprodutiva em nossas culturas latino-americanas, manifestado na negação ou na extinção do pensamento e elaborações de pessoas negras. Diga-se de passagem, algo muito comum na história deste país. Né? O epistemicídio ele foi parte, né, da história deste país. Sueli Carneiro, em sua tese de doutoramento, lançada ano passado em Dispositivo de Racialidade, ela toma emprestado o conceito dos estudos de Boaventura de Souza Santos, né, do sociólogo português Boaventura de Souza Santos, e ela se apropria para falar de um epistemicídio negro, né? Porque o Boaventura de Souza Santos, né, ele fala no período de colonização, né, que houve esse epistemicídio dos conhecimentos e dos saberes das populações originais, né? E a Sueli Carneiro retoma para dizer desse epistemicídio, de um epistemicídio negro, né, como fator que impossibilitou a visibilidade do pensamento negro no país. Nas palavras de Carneiro, aplicado ao campo da educação, o epistemicídio permite analisar a construção do outro como não ser do saber e do conhecimento. Né? Então, essa negação do outro, ou seja, do negro como ser incapaz de construir, gerar conhecimentos válidos, o alocou na condição de marginalidade. Esse é um dos elementos que justifica a ausência, né, de discussões sobre a justiça reprodutiva, concernentes, né, à justiça reprodutiva nesse país.
Como explicitado acima, este é um pensamento, né? A justiça reprodutiva é um pensamento originário, né, das experiências e formulações de feministas negras. Portanto, um pensamento de mulheres negras. E não seria digno de veracidade para os cânones da história, conforme prescreve o pensamento hegemônico brancocêntrico. Em sintonia com o que afirmei até aqui, cabe salientar que a tese da autora em questão foi publicada somente em 2023, ou seja, 2 décadas após a defesa. Isso atesta o que eu estou falando sobre o epistemicídio. Tal fato corrobora com o que expomos acerca do apagamento dos saberes e dos conhecimentos do povo negro. Atualmente acompanhamos um retorno, ou melhor dizendo, uma visibilidade e reconhecimento da estratégia de justiça reprodutiva, que emerge com força a partir dos movimentos sociais, ONGs, coletivos, né, às vezes até em gestão, né, política, movimento negro, do feminismo negro. Então é algo que está aí acontecendo. Confesso que tímido, né, mas está acontecendo. Eu atribuo essa visibilidade desse termo, né, de ações por justiça reprodutiva, eu atribuo a ocorrência da grave crise sanitária e humanitária causada pela Covid-19, né, a pandemia da Covid-19. Então, eu falava com vocês lá anteriormente que essas autoras, tanto a Emanuele quanto a Rayane, né, centrava, né, ali e colocava cronologicamente, né, para dizer quando, né, emerge isso, né? A Emanuele é em 2015, né, com a epidemia do Zika vírus, né? Depois a Rayane em 2018, né, com toda essa movimentação de mulheres que teve. E aí, para mim, né, enquanto pessoa leitora, né, dessa temática, então, para mim, a pandemia da Covid-19, né, aí no início de 2020, impôs, né, com essa imposição, essa grave, né, crise, né, também sanitária e humanitária, impôs outros modos de vida, né, às pessoas, impôs restrição ao mundo, né, como nunca experimentadas, né, as imposições que nos foram colocadas, o isolamento, a quarentena, esse distanciamento social, higienização, máscaras, vacinações, né, todo esse turbilhão, né, que não esperávamos viver, né? Então isso trouxe consigo, né, outras modalidades de trabalho, né, como o trabalho home office, tudo isso que implicou esse período, né, esse período pandêmico, né? E a pandemia encontrou um país, e aí é onde eu penso, né, que entra a justiça reprodutiva, porque a pandemia encontrou o país submerso em uma forte onda conservadora ou neoconservadora, que ultrapassa o campo das religiões, né? Não é um neoconservadorismo só no campo religioso, como às vezes se reconhece, né? Mas foi um conservadorismo que ele está no espaço da política, da cultura, da ciência e outros espaços, né? Tudo isso colocou a vida de mulheres, meninas, pessoas LGBTQIA+, sob forte ameaça. As consequências desse processo, houve o desmantelamento de políticas públicas, né? Políticas alcançadas com muitas lutas históricas, né? Lutas históricas foram desmanteladas, né? Foram extintas, né? Políticas de mulheres, né? Das mulheres e população LGBTQIA+, LGBTQIA+, né? Então, nesse processo, né, nós tivemos essas políticas, né, extintas, as inúmeras mortes, a violência doméstica, né, que foi crescente naquele período, os feminicídios, né, que foram muito altos, os casos, né, o descaso governamental, né, do presidente em exercício naquela ocasião, entre outras situações. Enfim,
a pandemia escancarou a dura realidade do país, as desigualdades sociais, de classe, raça e gênero. Né? Isso ficou aí a olho nu para quem quisesse ver. Né? E desnudou as injustiças reprodutivas sofridas, né, nos corpos de mulheres e meninas racializadas. Esta crise sanitária e humanitária causada pela pandemia da Covid-19 trouxe à cena do debate o projeto da justiça reprodutiva. Por quê? Testemunhamos dia após dia os rostos, os corpos de quem tombava pela doença, pela fome, pelo desemprego, pela violência. E esses corpos tinham cor, eram em sua maioria de pessoas negras e negros. Portanto, é nesse período que, a meu ver, ocorre a implosão do tema. Ele é trazido para o centro e assumido com bastante acuidade por ativistas de direitos humanos, movimentos feministas, grupos coletivos, ONGs, pesquisadoras, que atentam para a necessidade de colocar no âmago das ações a perspectiva da justiça reprodutiva. Parece haver um entendimento, a partir desse momento, de que o uso desta ferramenta é inescapável para o futuro desses grupos que lidam diretamente com a vida das mulheres e de meninas. E que ela pode ser um caminho. A justiça reprodutiva pode ser um caminho, um reconhecimento, né, de que pode ser um caminho reparador das desigualdades e da inclusão de grupos de pessoas, né, de mulheres, antes desconsideradas em função de um modelo universal de mulher, que excluiu e separou identidades e histórias. Né? Então, eu fico por aqui, agradeço uma vez mais a oportunidade desta interlocução, de vislumbrar, de pensar juntas, juntos e juntas, futuros mais prósperos para as mulheres, para as meninas, pessoas LGBTQIA+, futuros concretos de justiça reprodutiva. Bom, e eu me coloco aí à disposição para as questões e comentários. Letícia, muito obrigada. Quer dizer, você traz para a gente muitos elementos para a gente pensar, você traz muitas pensadoras que estão trabalhando essa questão e nos municia de elementos para a gente, até para a gente se questionar, né, o quanto nós temos nos debruçado sobre uma questão tão relevante ou não, que é essa questão da justiça reprodutiva. Me parece, você disse que ela chega no Brasil realmente assim, que pensadoras brasileiras começam a se dedicar a isso a partir de 2019, então é uma temática ainda recente na nossa forma de pensar e se organizar enquanto ativistas dos movimentos negros, né? As pessoas até perguntando até que ponto isso chega realmente às mulheres que estão lá na ponta. Eu acho que isso faz parte de todo o processo que a gente constrói e vem construindo. O Adriano dizendo que, porque perguntaram aqui para a gente se a pauta da descriminalização do aborto se faz presente atualmente na militância negra, e o Adriano dizendo: nenhuma mulher fica feliz quando aborta, quando faz, podendo imaginar o que essa mulher sofreu. O Estado não dá a mínima à vida dela, e se acha que o direito de decidir sobre a sua reprodução. E aí ele coloca: se trata de dores, sofrimento, escassez, e não pode ser reduzido simples na defesa da vida de uma forma simplista. Acho que você colocou isso muito no início, né? Existem muitos atravessamentos e complexidades a se pensar quando você traz essa pauta para a discussão. Não é uma pauta simples de se tratar, né? Você tem muitos atravessamentos e complexidades, né, para se pensar essa pauta. Acho que a grande questão que o Adriano dizendo, que aulão, realmente, né, que aulão que você nos traz, Letícia, eu agradeço imensamente por você ter nos procurado e proposto essa pauta para ser dialogada no canal. As pessoas têm muita dúvida de como fazer
isso chegar na ponta, isso chegar nas mulheres negras que estão lá e que as políticas públicas não chegam efetivamente para elas, né? Você vê políticas públicas às vezes bastante pertinentes, importantes, mas são construídas de maneira universal, pensando, como você colocou, na mulher que está normalizada no imaginário e que não é as nossas mulheres, na verdade. Então, o pessoal está aqui dizendo, foi incrível, Letícia, obrigada pela partilha, a Gabriela Barreto dizendo, a Alice Gregório, palestra incrível, Adriano Coutinho, que aulão, e eu só posso agradecer imensamente. E acho que é meio como continuidade, embora não tenha sido pensado nesse sentido, que vem a nossa pauta de quinta-feira, né? Na quinta-feira nós vamos trabalhar a questão do feminicídio. Mulheres negras, eu estou divulgando aqui, mas estou achando que é isso mesmo, feminicídios, mulheres negras, e as mulheres negras como sendo a maioria das vítimas aí do feminicídio. Eu vou te devolver por uns 3 minutinhos para você fechar para nós, que a gente já se encaminha para encerrar. Por favor, querida. Sim, ok. Bom, gente, com relação a toda essa inquietação, né, de vocês sobre o que fazer, né, está sendo feito, como eu disse, né, está sendo feito, mas ainda é a passos lentos, né? Ou seja, as pessoas estão num processo de conhecer, né? De conhecer o que é isso e como isso pode ajudar a nós, mulheres negras, né? Como isso pode ajudar. E momentos como esses que nós estamos tendo neste exato momento aqui no canal Africanamente, né? De abrir-se, né? A essa questão, isso é um momento fantástico, porque isso é um momento de formação mútua, né? Porque aqui eu estou trazendo coisas, mas eu também estou recebendo também a partir dos conhecimentos, né, de vocês, das experiências, né, que vocês têm. Eu acho que isso é uma grande questão do movimento de mulheres negras, do feminismo negro, que é isso, né, essa coletividade, a solidariedade, né, que é própria do feminismo negro, de construção juntas, né, de cooperação mútua. Então, é a partir disso, né, a partir disso. Eu tenho participado, eu trabalho em uma organização onde a gente tem feito rodas de conversa, né, para orientar as mulheres acerca disso, né, acerca dessas questões, né, e temos materiais, né, e é esse tipo de conversa, porque, de fato, Silvani, quando você fala, né, a questão das políticas públicas, né, é algo que está aí e é algo que demora muito, né, e, inclusive, a Patrícia Hill Collins, né, ela até coloca no livro dela, né, quando ela fala a questão da justiça reprodutiva, né, porque ela fala assim, olha, todas essas questões de direitos sexuais, direitos reprodutivos, que envolve o campo jurídico, né, envolve as políticas públicas, tende a demorar mais. E a questão da justiça reprodutiva é algo que está mais assentado, é algo que está mais no cotidiano das pessoas, e as pessoas podem ir fazendo ali, a partir dos seus conhecimentos, a partir das suas lutas, e ir reivindicando ali. É uma luta que se dá ali coletivamente, nos grupos, né? E que às vezes vão tendo efeitos também. Com relação a essa questão da violência obstétrica, e a questão também do conhecimento, gente, o conhecimento ele é tudo. Há uns anos atrás não se falava de violência obstétrica, né? A violência obstétrica é um tema que vem sendo trazido muito recente. E é agora que muitas mulheres, né, um belo dia na casa, né, de uma amiga minha, a gente falando sobre violência obstétrica. E aí ela foi atentar para o que ela viveu quando ela teve o filho dela. E ela, gente, isso que aconteceu comigo foi violência obstétrica. Né? Ou seja, só agora o filho já tem 20 e tantos anos aí. Ela foi reconhecer isso agora, que ela sofreu isso. Né? Então, hoje as mulheres já estão cientes. Está acontecendo, o número é alto, mas as mulheres estão cada vez mais cientes dessa violência obstétrica, né? E hoje também há meios que amparam a essas mulheres. Há a filha de uma amiga teve um filho muito recente, e aí tinha uma caderneta numa maternidade pública, tá? Não é particular,
que tinha uma caderneta dizendo, né, daquilo que ela queria ser acompanhada por tal pessoa. Ou seja, tem uma série de exigências hoje que a pessoa pode fazer. E às vezes essas mulheres nem têm acesso, gente. Essa é a questão também. Tem direitos em que as pessoas não têm acesso. E é preciso esse conhecimento, né? É preciso, porque o conhecimento é que vai fazer com que essas mulheres vão alcançando aí esses espaços. Então, hoje tem direitos, quando no momento do parto, de ter acompanhante, de que você pode ser assistido por uma doula, tem uma série de questões. Então, é preciso buscar isso. Isso é uma forma de combater essa violência. Outra questão também, né, e aí um dos participantes, né, trouxe a discussão sobre o aborto. Gente, o aborto aqui no Brasil é um assunto que é tabu. Historicamente é um assunto que é tabu. Né? As pessoas não falam e não querem falar, têm medo de dizer sobre aborto. Eu me lembro quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu pesquisando algumas mulheres e perguntava a opinião delas, as mulheres religiosas, né, sobre o aborto. Né? Qual a sua opinião sobre o aborto? Uma dessas mulheres, uma mulher negra, vai e me fala assim: Letícia, ó, por favor, eu não quero falar sobre isso. Isso é pecado. Isso é inconcebível. Então, o que acontece, gente? As mulheres, elas têm essa ideia do inconcebível, do pecado. Porque o que chega para as mulheres, e principalmente as mulheres que estão nas periferias, o que chega para essas mulheres são os discursos religiosos impregnados aí de pecado, de que marginaliza, de culpabilização aí a essas mulheres. Se você fizer isso, você vai morrer, essa coisa, todo esse discurso em cima das mulheres. E o que a gente menos vê são discursos libertadores, discursos para dizer que o aborto é algo natural e que acontece na vida de qualquer mulher em fase reprodutiva, né? E que isso não tem a ver com religião, aborto não tem a ver com religião, tem a ver com saúde pública. Né? Então, isso é uma discussão que precisa ser feita de uma maneira tranquila, de uma maneira madura, né? E não sob esse espectro do pecado, do inaudito e coisas assim que foram historicamente impostas aí às mulheres. E com isso, né, eu quero encerrar uma vez mais, né, sei que o tempo já está aí ultrapassado, né, mas é dizer isso, é um tempo, eu acho que nós estamos vivendo um tempo muito interessante, é um tempo de reorganizar as lutas. Eu sempre fico com isso, né? Nós temos essas lutas, mas é reorganizar essas lutas. Que mais nós podemos agregar? Como nós podemos reconstruir, construir de uma melhor maneira, né, essas nossas lutas e lutas que de fato são necessárias, né? Necessárias para que as pessoas tenham vida, né? E principalmente as mulheres negras tenham mais vida nesse país. É isso. Muitíssimo obrigada e agradeço as pessoas que Nós é que agradecemos participaram dessa discussão. Nós é que agradecemos imensamente. Estou, assim, realmente... para mim foi um aprendizado muito grande, para a nossa audiência, né? As pessoas estão aqui agradecendo imensamente. Eu também só posso agradecer, dizer que o canal está à sua disposição. Muito, muito obrigada mesmo. Deixa eu agradecer também Bárbara Porfírio, aí na moderação do chat. Obrigada, Bárbara. E a vocês, afronautas, muito, muito, muito obrigada. É aquilo, né? Como sempre, coloco para vocês ao encerrar as nossas pautas, e todas as nossas pautas aqui no canal remetem a isso, né? A necessidade de termos autocuidado sempre e cuidado mútuo sempre, que são essas ferramentas que nos trouxeram até aqui. Pratiquemos. Eu aguardo vocês na quinta-feira, às 19h30. Vamos dialogar sobre feminicídios e como isso tem impactado a vida das mulheres negras no Brasil. Estou esperando vocês. Já deixa seu like, já aciona o lembrete. E isso nos ajuda também a impulsionar o algoritmo. Muito obrigada. E, Letícia,
De novo, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu estudo, e volte, porque a casa é sempre sua. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, obrigada.